A educação especial não é apenas sobre aprender conteúdos. É sobre oferecer caminhos, oportunidades e dignidade para pessoas que têm suas próprias limitações, mas também grandes potencialidades. Ela é fundamental para esse papel da socialização, né? Porque muitos, eles têm uma vida social quando eles vêm à escola, né? E aqui é o novo, eles vão sair de suas famílias, vão vir para a escola, aqui eles vão ter colegas, professores diferentes, né? Que nem eles têm o professor titular deles, mais professor de artes, de educação física. Então, são todas áreas que eles vão começar a explorar, né, junto com colegas. Então, eu vejo assim que a escola, ela tem esse empenho como uma prioridade que eles, né, se socializem, porque como eles têm muitas limitações, né, que às vezes eles não conseguem realizar as atividades por suas limitações. Então, o social, para muitos, né, é o importante. Todos apresentam inúmeras limitações, como dificuldades de locomoção, de comunicação, dificuldades de motoras, físicas, transtornos dos mais diferentes. E com todo amor e carinho, a gente está aqui para recepcioná-los, para deixar eles o mais tranquilo possível, sempre procurando promover um ambiente acolhedor, de respeito, de cooperação e empatia. Eles conseguem participar de várias atividades, dentro e fora da escola. Isso que é o mais importante. Mesmo com as limitações, eles têm condições iguais aos outros alunos de outras escolas. Eles se destacam em atividades de dança, arte, Olimpíadas. Falta de informação, né? Hoje a gente percebe muito, fazendo acolhimentos aqui de famílias, né? Com o programa Te Acolhe, então a gente acabou aumentando muito o nosso público e a gente acabou conhecendo realidades e pessoas diferentes. E cada vez que chega uma pessoa nova aqui na PAI, a gente se depara com a falta de informação, né? A falta de informação do serviço, a falta de informação do que é a PAI, a falta de informação das deficiências no geral, né? E eu acho que acaba dificultando muito o acesso das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nas escolas, na sociedade, por essa falta de informação. Eu acredito que o maior desafio ainda é o preconceito, né? As ideias pré-concebidas, negativas sobre as dificuldades e as potencialidades de cada um, e também dificuldades em relação à acessibilidade, aos recursos para implementar, né, ações mais inclusivas. As estratégias que a gente usa lá na sala de informática são de estimular a criação, dar oportunidade a redes sociais, oportunizar o aluno a usar a ferramenta no seu uso do dia a dia. A gente trabalha também assim com ele ser autônomo na navegação de sites seguros. E a gente desenvolve também um trabalho social, onde a gente tenta incluir o aluno na ferramenta tecnológica. Na verdade, assim, a gente vê nossos alunos se superarem a cada dia, né? A cada dia.
Infelizmente, tem alguns que fazem uma regressão, às vezes bem rápida, né, que a gente observa essa regressão em função do CID, né, muitas vezes, que eles vão, a gente observa isso dia a dia, mas também a gente tem alunos que se destacam, que é o caso de um aluno que eu acompanhei, foi o ano que eu vim aqui para a instituição, em 2019, que foi o aluno Lucas, que ele foi inserido no mercado de trabalho. Ele foi desafiado, né? A mãe dele é uma pessoa também da área da educação, e quando veio a proposta para a escola, da empresa aqui de Palmeira, a gente pegou e pensou, bom, qual aluno a gente pode inserir nesse mercado de trabalho? Aí a gente se reuniu com os professores, conversamos, escolhemos uns alunos, chamamos as famílias, e o Lucas foi o que entrou. E as famílias, é bem difícil a gente trabalhar com as famílias no sentido de que o aluno seja inserido no mercado de trabalho. A mãe do Lucas é uma mãe bem aberta ao diálogo, né? Não que as outras também não sejam, mas é uma pessoa assim que conseguiu entender o que nós queríamos, nosso objetivo, que era inserir o Lucas no mercado de trabalho. E ele entrou e faz anos que ele está trabalhando e muito realizado, inclusive. Muito realizado. Mas tem famílias que é mais difícil, pelo fato, às vezes, até de querer soltar o aluno, né, de querer libertar ele um pouco, de sair de casa, né, de delegar a ele mais responsabilidades, né, de frequentar um trabalho. Através de todas as terapias juntas, tanto quanto na escola, a gente como clínica, a gente consegue ajudar nas escolas com o aprendizado dos alunos, faz muita diferença, tanto da questão da aprendizagem, na questão física, na questão motora para escrever. Eu acho que é um trabalho gigantesco, tanto a parte da saúde como a parte da escola, é fundamental. O trabalho multiprofissional, ele contribui muito por causa que cada profissional vai trabalhar de forma conjunta com esse paciente, fazendo com que eles tenham acesso às mais diversas atividades, né, de autonomia. Então isso acrescenta muito para a autonomia deles no dia a dia e para eles serem inseridos na sociedade. Esse ano, né, alguns alunos da escola foram participar das competições das Olimpíadas Estaduais da PAI, né, que acontecem em determinado tempo. E nossos alunos participaram aqui na regional ano passado e alguns classificaram. Eu acho que a questão deles terem ido participar dessa competição em nível estadual, que tem muitos alunos, muita gente competindo, e terem ganhado as medalhas, eu acho que isso foi uma grande superação para eles, né, na minha opinião. Agora não estou lembrada muito bem a data, mas eu já estava atuando aqui na escola. Um aluno nosso foi inserido no mercado de trabalho. Ele tinha deficiência intelectual e ele foi inserido no mercado ali na Cotrizal, e juntamente com a família foi feito toda uma preparação, e com o auxílio da família ele foi inserido no mercado de trabalho. Ele atua até hoje ali no mercado Cotrizal, onde ele é respeitado, valorizado e bem visto pela sociedade. preconceito na sociedade, né? Então eu acredito que isso é difícil, porque o aluno com deficiência intelectual, qualquer uma das dificuldades vai dificultar bastante, porque eles querem rendimento.
E para uma pessoa com deficiência trabalhar no mercado de trabalho, tem que ter muita paciência, muita empatia com esse profissional que está lá. E às vezes as pessoas querem número e quantidade. Eu acredito que ela seja fundamental, né, para que ele tenha essa visibilidade, né, para que dentro das suas limitações, dentro ali da sua aprendizagem, alguma coisa, né, ele consiga, com a educação, aprender, né, para que esse aluno ele possa socializar melhor, né, de repente conseguir até um trabalho que para eles eu acho assim que é um passo muito importante. Fica ali naquela sala de aula só, né? Então assim, quando o aluno ele consegue, formar mais ideias através da educação, através do social, eu acho que ele vai ter uma vida mais feliz, né? Mais ativa. A gente pode auxiliar eles, né, trabalhando. O que nos oferece, o que a gente tem na nossa sociedade, começando pelo nosso município. O que a gente tem em Palmeira das Missões? Para que serve cada setor, cada política, né, dando autonomia para eles e conhecimento. Vamos dar um exemplo, né, o que a gente tem, o que a gente faz na Câmara de Vereadores, para que serve, como que é um funcionamento do mercado. Então, a gente dando acesso a eles, a esse conhecimento, eu acho que a gente auxilia, vai ajudar muito eles no mercado de trabalho futuramente. Seria o conhecimento dos profissionais da educação, né? Porque às vezes o profissional da educação lá na rede regular de ensino recebe uma criança autista ou com qualquer uma outra dificuldade, né? E muitas vezes ele não tem uma formação para conduzir essa criança para o mercado de trabalho, ou enfim, para a sociedade em si, né? Então é toda uma rede, né, que precisa conhecer aquela criança, saber daquela criança, saber da dificuldade daquela criança para apoiar ele, para conduzir ele. Eu creio que essa parceria ela é fundamental. Acho que a união dos três ambientes ela é essencial. Nada adianta a escola ter todo o trabalho realizado com os alunos, né? E a família também tem que dar esse apoio para que tenha o resultado real. A família tem que estar presente junto com a escola, né? E de outra forma também a comunidade, de forma geral, acaba tendo um papel, né, ao meu ver, de que incluir esses alunos, essas pessoas com algumas limitações, dentro desse espaço, tanto cultural, esportivo, né? Espaços públicos, culturais e esportivos. E outros também, claro, né? E a socialização, então, deles, né, acaba sendo mais efetiva, acabam tendo uma autoestima melhorada, né? Então, são valorizados e acabam tendo uma estima melhor para conviver, digamos, em sociedade de forma geral. Bom, a importância da escola, família e comunidade, eu acredito que é o diferencial, né? É isso que vai diferenciar do aluno ter sucesso na sua jornada educacional, social, né? Ou não, né? A parceria da escola, da família e da sociedade é fundamental para que esse resultado seja positivo. Eu sei de alguns que trabalham no mercado de trabalho, eu sei de um aluno nosso, paciente nosso que está numa firma em Panambi, tem um aluno nosso que trabalha num supermercado aqui em Palmeira. Então, assim,
vale muito incentivar eles, porque eles têm toda a capacidade para fazer. Sim, né, vários. Mas tem um caso específico de um usuário nosso que ele iniciou aqui no grupo, ele tinha muita dificuldade, né, de interação social, de conversar, e hoje ele trabalha em Panambi, numa grande empresa, né, numa empresa que sai várias pessoas aqui de Palmeira, e ele conseguiu esse emprego depois que ele foi inserido no nosso grupo aqui, que ele criou mais autonomia, e hoje eu acho que já fazem 3 ou 4 anos que ele tá lá, super bem engajado, bem sucedido. Todo ser humano é único, e nenhuma limitação física ou mental deve limitar nossos sonhos e aspirações. Acreditar em si, nas crianças e em um futuro promissor é fundamental. Devemos cuidar uns dos outros como a nós mesmos. A educação especial desempenha um papel crucial ao mostrar que todos podem vencer, superando dificuldades e encontrando no conhecimento o caminho para realizar seus objetivos. A inclusão começa no olhar. Cada professor, cada profissional carrega uma visão única sobre o futuro que queremos construir. Ele é autista, ele não pode, ou ele é autista, ele, né, começa um olhar diferente para essa criança. Então eu tô aqui agora, eu tô aqui hoje, nesse momento, e eu penso assim que eles têm muito potencial. Então, assim, não olhar a criança e já rotular, né? Olhar aquela criança e já fazer um rótulo dele, que ele não pode ou que ele é limitado. Então, ele tem potencial, só ele precisa ser visto, ele precisa ser olhado, ele precisa ter aquela atenção para aquilo que ele tem potencial. A mensagem que eu deixo hoje, que é para as pessoas nunca desistirem, que apesar das dificuldades, dos problemas, tudo tem solução. E que não desistam, vão atrás, corram atrás dos seus sonhos para conseguir realizá-los. Esse é um ponto bem importante. Essas pessoas com a deficiência que a gente trabalha aqui são seres humanos maravilhosos. A gente ama, eles amam, sem distinção. É o lugar onde a gente se sente muito amada e respeitada por eles. Eles são seres maravilhosos. Amo, adoro trabalhar aqui e acredito que todos deveriam ter um olhar diferenciado e respeitar a individualidade deles, ter mais empatia com essas pessoas, que eles são seres incríveis. Minha visão é que nós devemos acreditar nas crianças, dar oportunidades. A educação especial, em primeiro plano, a educação especial tem que ser pensada com mais delicadeza. A começar por autoridades competentes, isso a nível de município, de estado, de país, de mundo. E vai também se expande a família, né, a comunidade em geral. Educação especial são pessoas que precisam de atenção, são pessoas que precisam de carinho, mas também são pessoas que precisam de assistência de várias formas. E envolve muito a questão financeira. E infelizmente, às vezes, pessoas com CID, né, pessoas com limitações sérias, não conseguem avançar porque esbarra na questão financeira, precisa de um profissional para desenvolver as habilidades, né? Aqui a gente trabalha muito essa questão de o que o aluno consegue desenvolver. E é isso que eles precisam. Bom, eu tenho uma limitação física, mas eu consigo desenvolver o meu cognitivo e avançar em alguma coisa. Ou, ao contrário, eu tenho uma limitação cognitiva, mas no físico eu consigo fazer alguma coisa. E essa realização pessoal, para a pessoa especial e para a família, é muito significativo. Então, nós precisamos hoje voltar a olhar com carinho para essa parte da sociedade. Que não sejam pessoas que fiquem afastadas, né? Que sejam pessoas que sejam acolhidas e que sejam valorizadas, porque algo de especial eles têm, né? Todos nós
temos algo de especial. Eu não tenho CIT, sou especial, né? Nossos alunos têm CIT, mas eles também são especial, né? Então, assim, ó, é muito gratificante quando a gente consegue fazer um trabalho com eles e ver que eles se destacam. Nós temos alunos aqui que participam de Olimpíadas, agora recentemente eles foram destaque na Olimpíada, né? Em participação, tem uns que gostam de cantar, né? Que gostam de dançar. Então, são essas coisas, o que gosta de conversar contigo, basta uma conversa, eles ensinam a cada dia pra gente. A experiência deles, nós, cidadãos comuns de sociedade, podemos pensar assim, bah, mas, é um aluno com CID, é uma pessoa especial, deixa ele para lá, né? Deixa ele de lado, mas na verdade, eles têm algo a oferecer pra gente. Eles possuem algo e eles nos ensinam, porque aqui na instituição, nossos alunos da escola, é muito gratificante. Quando tu chega na escola, aquela recepção que você tem no corredor, bom dia, prof, tu tá bem, você tá linda, isso é o que nos motiva e nos empolga, né, a nós doar para eles. Então, é essa a mensagem, é dizer para a comunidade, para as autoridades, para a sociedade no geral, que se voltem, né, a essas pessoas que precisam de uma atenção e que merecem, né, que afinal são seres humanos igual a nós. Eu acho que a minha área de atuação é muito importante, sim, é fundamental para entender as diferentes necessidades, né, demandas e potencialidades de cada um e os diferentes fatores relacionados a isso, assim como é importante para a garantia de direitos humanos básicos, né? Eu gostaria de pedir às autoridades que olhassem com bons olhos para os nossos educandos especiais. O que nós vemos hoje é uma grande dificuldade que as famílias enfrentam para ter atendimento com profissionais que possam ajudar esses alunos. Principalmente aqueles autistas, que à tarde eu trabalho com uma turma de autistas, que dependem exclusivamente de nós, da família, e a sociedade ainda não conseguiu enxergar que isso precisa ser uma coisa mais olhada com mais carinho, que as famílias tivessem mais acesso a esses profissionais para ajudar. Bom, eu posso falar por mim, né? A educação especial é uma satisfação trabalhar dentro desse grupo tão especial, né? Eles fazem a diferença na nossa vida todos os dias, através das superações, né? Cada avanço deles é uma conquista para nós também. E é o público que eu encontrei, assim, uma conexão muito gostosa de trabalhar a educação, o afeto, a fala, a escuta, né, e o acolhimento, que é fundamental aqui na nossa instituição. O trabalho aqui na PAI é um trabalho muito importante, né, onde as pessoas têm acesso eles têm acesso a esse serviço, né? A PAI é uma política de assistência social e ela mantém 2 serviços, que é a escola, né, de educação especial Recanto Feliz, e a parte clínica, que é a parte da saúde. A parte clínica, que é o CAS, Centro de Atendimento em Saúde, que é o TEACOLE, e o CAIS, Centro de Atendimento Especializado. Aqui a gente acolhe todos, né, com carinho e amor, e faz com que eles se reabilitam para a vida, né, tendo mais autonomia, mais confiança e que eles têm acesso, né, sem barreiras, sem dificuldades, para levar uma vida digna. Eu convido todo mundo a vir conhecer a PAI, né? O nosso trabalho está aberto para todo mundo ver e conhecer essas crianças, conhecer a escola, conhecer a clínica, ter empatia por todos, né? Eu acho que a partir do momento que todo mundo conhece
o trabalho que é feito aqui dentro, tu consegue mudar a sociedade um pouco lá fora. Acho que falta um pouquinho de conhecimento do que é feito aqui. Eu trabalhei, inclusive, em Porto Alegre com atletismo, com pessoas com deficiência física, né, um tempo lá. Foi uma experiência bem difícil na época, acho que eu tinha também pouca experiência, né. E quando eu fui convidado para vir para cá, né, pelo diretor, pelo Thiago, ele me ofereceu, eu hesitei um pouquinho, porque eu falei que tinha sido uma experiência bem complicada, eu vi, eu não levo jeito para isso, né. E daí ele falou assim, não, tu tem jeito para isso aí, então acho que tu tenta ver como é que é. E realmente, cara, depois que tu vem pra cá, tu vê assim, o quanto, às vezes a gente pensa assim, o quanto é difícil a sua vida, mas tu vê quantas coisas tu acaba percebendo em toda a questão familiar, né? Não tô falando nem só de questão ou deficiência intelectual ou física, eu tô falando também a questão até familiar que tu vê em alguns casos, né? E eu acho que isso é uma mensagem, a gente às vezes reclama de muitas coisas e quando tu participa de situações complexas assim, que exigem uma atenção muito maior, acaba sendo bem desafiador. E daí a superação que tu vê dessas pessoas, desses alunos, essas famílias no dia a dia, é para a gente chamar atenção e ver que às vezes a gente é muito abençoado, tá muito bem e não percebe isso, né? Eu acho que todo mundo deveria vir conhecer um pouquinho do nosso trabalho aqui, né? O nosso trabalho a gente faz com muito amor, com muito carinho e visando principalmente que os nossos usuários, que os nossos pacientes, os nossos alunos, eles tenham cada vez mais autonomia para aproveitar as coisas boas da vida, né? Porque a gente sabe que muitos deles são privados de aproveitar o básico. E é isso que a gente quer proporcionar para eles. A alegria, o básico, que eles possam interagir, que eles possam viver o mesmo que o nosso. Eu amo a educação especial. Eu digo sempre que eu encontrei a minha profissão aqui nesse lugar. E o meu olhar é diferente. Eu vejo que um aluno ele consegue... Tem dias difíceis? Tem dias que eles não estão bem? Tem. Mas o amor tudo supera. A dedicação né, que a gente tem. Às vezes a gente sai daqui realmente cansados, mas assim... Você ganha o dia, às vezes, que você recebe uma palavra de carinho desses alunos. Eu me encontrei aqui. A minha profissão é ser professora de educação especial. Como eu disse, há dias difíceis, mas também há dias de muita glória. Há dias de muita conquista, em pequenos detalhes. Porque eu acho que é pequenos detalhes, pequenas coisas que se faz toda a diferença nessa educação especial. O ensino especial vai além da sala de aula. Prepara para a vida, oferecendo ferramentas para que esses alunos conquistem em sua independência e possam construir um futuro com mais possibilidades.